Pastora, filho, é um negócio sério, é verdade. Concordo plenamente. Não é fácil, não. Mas o Senhor tem te dado graça até aqui. Ele vai te abençoar mais ainda. Mãe é repleta de sentimentos, né? Porque não tem uma fórmula. E quando você pensa que está acertando com o seu filho, daqui a pouco ele muda de fase. Quando você pensa que entendeu, ele mudou de fase agora. Agora é adolescente, aí daqui a pouco é adulto. E são outras situações, outra coisa. Você tem que se redescobrir toda vez. Mas sabendo que você não tem culpa, você fez o seu melhor, você dedicou o seu melhor para o seu filho. Ô, pastora, ele se tornou assim uma pessoa que eu não queria que ele fosse. Nunca se esqueça que seu filho tem vontades, tá? E por mais que você ore, por mais que você tenha dado uma boa educação, a vontade dele também é um fator determinante. Então, se hoje ele não é o que você achou que ele seria, não se entristeça por isso. Você achou que ele ia te dar mais assistência, você achou que esse filho ia ser um pouco mais grato, você achou que esse filho ou que essa filha ia ser uma amiga sua, um amigo, e acabou que não foi. Não se estresse com isso, não se desmotive com isso. A sua parte você fez, porque não tem um milagre tão poderoso como trazer uma vida ao mundo, irmãos. Esse é o maior dos milagres. Maior dos milagres. Você já trouxe, fez a sua parte, agora é com Deus. O máximo que você tem que fazer agora é orar e seguir sua vida, ser uma mãe forte, ser uma mãe firme, para que cada vez mais você se realize em Deus, tá? O filho não é extensão da mãe, né? Não é uma extensão da mãe. Mas você precisa se realizar em Deus. Você, como mulher, como pessoa, se realize. Seu filho está aí, você vai dar para ele o que você pode dar diante da graça de Deus, mas Deus olha para você, fortalece você e abençoa você. Ele vê em você essa capacidade e você é sim forte, você é sim abençoada, você vai realizar os seus sonhos em nome de Jesus. Amém, gente? Mas daqui a pouco a gente faz uma oração pelas mamães, deixa mais no final. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, eu tenho uma palavra de Deus para você. 2 Coríntios, capítulo 12. Oh, glória a Deus. Amém? Ah, e dia 31, já pega aí, viu? Dia 31 eu vou fazer, é o último domingo aqui, viu? Eu vou fazer um mega sorteio aqui para as mamães. Com a cesta, minha irmã, que você, meu pai, tudo que mulher gosta vai estar dentro dessa cesta. Dá o glória aí, dá o glória. Então nós vamos fazer o sorteio, os obreiros depois vão procurar vocês aí, viu? Para passar os cupomzinhos, R$10. Nós vamos precisar aí para a gente fazer um movimento aí que a gente está precisando de despesa da igreja. Mas não deu para fazer o sorteio hoje, porque senão ia ficar muito em cima. Mas a gente não vai deixar os meses das mamães passar em branco, tá? No dia 31, irmão, estou preparando uma coisa caprichada, viu? Se a do ano passado foi forte, essa vai ser mais forte ainda, viu? Prepara que com essa cesta aqui você vai ficar mais nova 20 anos. Você vai ficar 20 anos mais nova só de olhar para essa cesta, de tão recheada, só de olhar, você já vai ficar mais nova 20 anos. Então, você já abençoa a obra do Senhor aí, vai ser uma bênção esse sorteio em nome de Jesus, vai ser maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 12. Amém, gente? Vamos aqui no versículo 7. Diz assim, ó. Paulo contando uma história pessoal. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, esse era o espinho, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse, Deus falou, minha graça é suficiente. Amém? Verso 9. Mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando estou fraco, é que sou forte. E digo fraco, eu sou forte. Isso está lá no Antigo Testamento. Aí Paulo vem e reitera. Pois quando estou fraco, estado, é que eu sou forte. Está assim na sua Bíblia? Sou, de ser, de essência. Vamos, eu vou ser bem breve aqui, irmãos, porque não é uma mensagem que alcança alguns lugares do nosso coração, que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. E hoje nós vamos entender como o Espírito Santo trabalha nesses lugares. Esse texto de Paulo é um texto de uma maturidade tão grande que a gente fica procurando copiar, tentar assemelhar com isso e às vezes a gente não consegue. Porque Paulo ele fez uma descoberta no Espírito, não foi uma descoberta carnal, não foi uma descoberta filosófica, emocional, não foi nada disso. Ele fez uma descoberta no Espírito. O Espírito Santo ensinou a Paulo a enxergar, a ter uma visão diferente a respeito de fraquezas e como lidar com elas. E fraqueza, irmão, não é uma coisa que a gente gosta de falar. Eu não gosto de falar das minhas fraquezas. Você não gosta de falar das suas fraquezas. E são muitas. Nós temos muitas fraquezas. Essa semana foi uma semana um tanto quanto difícil, porque a gente fica numa montanha-russa de emoções, depois de uma perda, e a gente tem dias que são bons, tem dias que não são, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. E essa semana eu tive alguns dias difíceis. Falar sobre isso já não é tão legal. Dizer que a gente tem dia difícil já não é legal. Porque dependendo da pessoa na qual você fala que está tendo uma fraqueza, um dia difícil, o que ela vai pensar de você? Você é um frouxo, que você é um fraco, que você não tem fé. É ou não é verdade? Por isso que nós somos tão calados muitas vezes. Por isso que a gente não fala muito sobre nós, sobre as nossas lutas, dificuldades. E aí eu tive, especialmente na quarta-feira, me bateu um aperto muito grande no coração, uma tristeza. E aí eu estava aqui no escritório estudando e eu ali mesmo orei a Deus e falei, ó Deus, me consola. Me consola, me ajuda, me abraça. Eu preciso do Senhor nesse momento. Eu orei. E assim que eu terminei de orar, demorou alguns minutinhos, eu recebi uma mensagem muito carinhosa. E essa pessoa disse assim, pastor, eu ouvi essa música e já tem dias que eu queria mandar para a senhora e essa música aí eu lembrei. E aí eu ouvi a música, é uma música que eu já conheço há muito tempo. E quando eu ouvi a música, eu falei, rapaz, às vezes Deus ele nos consola de formas tão sutis, de forma tão suave. E aí você vê que o poder dele vai se aperfeiçoar aonde? Aonde? Na fraqueza. Aí demorou mais alguns minutinhos, eu recebo uma notificação no meu celular. Você recebeu um Pix. Ah não, irmão. Se você der um glória forte, você vai receber esse consolo também essa semana. Deixa eu falar de novo. Demorou uns minutinhos, recebeu a notificação. Você recebeu o Pix. O Pix paga a minha compra do mês, irmão. Dá o glória aí de novo, dá o glória. Paga a minha compra do mês. E eu não estou falando isso para você, toda vez que se sentir frágil, pedir coisas a Deus. Eu não pedi um Pix, eu não pedi uma mensagem, eu não pedi nada. Eu só pedi que Ele me consolasse naquele momento, que o coração estava super apertado. Que Ele me consolasse naquele momento ali, de qualquer maneira que fosse. E é nessa hora que eu não engoli dizendo, tá amarrado, eu sou forte. Tá amarrado, eu sou a Mulher Maravilha, tá repreendido espírito. Não amarrei. Eu só pedi que Deus me consolasse. Eu só permiti que o poder de Deus se aperfeiçoasse aonde? Na minha fraqueza. Então, ele se sente à vontade, o Espírito de Deus, quando somos fracos. Ele se sente, e por favor, não estou dizendo isso para você viver uma vida de fraqueza, não é isso. Porque a fraqueza, ela não é uma vida, um estilo de vida. A fraqueza são momentos pontuais nossos. São coisas pontuais que nós temos. Imagine uma folha em branco. Eu não tenho aqui para mostrar, mas imagine uma folha em branco. Essa parede aqui.
Agora, você já deve estar percebendo que tem algumas manchinhas na parede aí. É normal? É a mão que pega? É alguma coisa que rala? Mas imagine que essa parede branca, clara, e algumas manchinhas nela. Essa parede branca e clara sou eu e você. Porém, há algumas manchinhas. Essas manchinhas são as nossas fraquezas. Perceba que a parede não está toda manchada. Não, ela está pintada, ela está bonita. Mas se você olhar bem, você vai achar algumas manchas. Essas são as nossas fraquezas. Manchas que temos. E algumas dessas manchas, irmãos, nós fazemos questão de esconder. E tudo que você esconde não é curado. Tudo que você esconde não é sarado. Chega no consultório médico com a enfermidade, até porque ninguém vai no médico porque está bem. Você vai no médico porque você precisa de alguma coisa que o médico possa te oferecer. Aí chega lá no consultório médico e o médico diz assim, o que você está sentindo? Aí você, nada. Aí o médico vai olhar para sua... Não vou falar o que eu estou sentindo. O médico vai olhar para sua cara e vai dizer, então sai daqui, porque você está... Deixa eu passar o psiquiatra para você. Deixa eu passar o CAPS. Porque se você está doente, você chega aqui e diz que não tem nada, tem alguma coisa de estranho no seu cérebro. Você veio aqui porque você está precisando. Fala o que você tem. Fala o que está sentindo. Fala o que está de anormal. Você sabe que na presença de Deus nós somos assim? O que você está sentindo? Nada. O que você está sentindo? Não, nada. Eu consigo. Eu posso. Eu sei. Para mim dá. Não, vai dar sim, com certeza. Ah, com certeza, claro que eu vou conseguir. Claro que eu sou mais que vencedor. Não discordo, você é mais que vencedor, você vai conseguir. Quando o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque enquanto eu ficar apenas dizendo que sou forte, negligenciando meu ponto fraco, negligenciando minhas partes fracas, o poder de Deus não vai aperfeiçoar. Gente, entenda, ele só é perfeito, o poder de Deus só é maduro, não é no que eu sei fazer, no que eu posso fazer, no que eu tenho força para fazer. O poder de Deus é perfeito e é maduro e é completo dentro da minha fraqueza, justamente do que eu não quero falar, justamente do que eu quero esconder, justamente do que eu quero ocultar das pessoas. Porque, afinal de contas, qual é a imagem que elas vão ter de mim? O que elas vão pensar de mim? Se eu disser que eu estava com meu coração apertado? O que elas vão pensar se eu disser para elas que bateu uma tristeza? O que elas vão achar de mim? Eu não estou nem aí para o que vão achar de mim. Eu quero que o poder de Deus se aperfeiçoe onde sou fraca. Porque no dia, irmão, que alguém só arrotar força e vitória para você, essa pessoa é falsa. Ela é um personagem. As novelas têm essa capacidade. As novelas têm a capacidade de transformar um mau caráter no mocinho. Um abusador de bastidores, na novela ele é o galã. Porque ele está interpretando um personagem, mas quando vai para o bastidor ele é intragável, ele é safado. Ele abusa das pessoas. Mas na frente das câmeras, ele é um personagem. Sabe que às vezes, irmãos, nós nos tornamos personagens espirituais? Pessoas que, à medida que vão passando o tempo na igreja, negligenciam suas fraquezas e não deixa Deus trabalhar. E não deixa dizer, não, eu sou fraco nisso mesmo. Eu não consigo vencer esse erro. Eu não consigo vencer esse pecado, não consigo. Quando eu vejo, eu caí, aí eu me levanto, depois eu caio de novo, depois eu me levanto, depois eu caio de novo. Ah, pastora, mas aí é querer abusar da graça do Senhor. Aí é querer abusar da misericórdia do Senhor. Quem sou eu e você para dizer o tamanho da misericórdia de Deus? Davi diz que a misericórdia dele dura para onde? Para sempre. Então, quantas vezes eu caí, a misericórdia vai me levantar, se eu quiser, claro. Se eu quiser, se eu deixar, se eu permitir. Então Paulo teve uma visão diferente das fraquezas. Você pode perceber nos versículos anteriores, porque quando você vai meditar num texto, não lê só o versículo isolado, não. Lê pelo menos o capítulo todo para você entender do que se trata. E ele estava falando de muitas coisas que ele passava. Eu passo fome, eu passo necessidade, mas eu nunca falei para vocês. Ele estava dizendo isso para a igreja de Corinto. Eu nunca falei para vocês.
Quando eu cheguei aqui, eu cheguei sustentado por igrejas mais pobres. Porque não sei se você sabe, mas a igreja de Corinto era rica. Era uma igreja rica, mas era uma igreja que não colaborava. Era uma igreja rica, mas era uma igreja que não tinha aprendido generosidade. Por outro lado, igrejas menores, Filipos e outras menores ainda, eram igrejas pobres, mas eram as que sustentavam Paulo. Eram igrejas pobres financeiramente, de poder aquisitivo menor, mas eram as igrejas mais prósperas. Porque prosperidade não tem a ver com quantidade de dinheiro, tem a ver, irmão, com motivação do coração. Porque gente pobre, eu vejo... Pobre não, porque pobre é Satanás. Gente com mesmo recurso, menos recurso financeiro, é mais próspera do que muita gente que tem. Amém, igreja? E aí ele estava falando isso para aquelas pessoas. Eu nunca fui pesado com vocês. Muito, eu recebo crítica aqui. Eu já sofri açoite, eu já apanhei. Ele só falando fraqueza. Ele só contando fraqueza. O grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo que pregava entre reis. Que pregava entre governadores. Que tinha uma língua, ó, sábia, poliglota, mais de 5 idiomas. O homem falava. Acadêmico. E ele dizendo, tomei surra, passei fome, não falei nada com vocês, estive sozinho, ninguém me colaborou, ninguém me ajudou. Só que eu fui agraciado pelo Senhor. Ele contando. Eu fui agraciado por Deus, porque Deus me levou ao terceiro céu. E lá eu tive visões e conhecimentos que não cabe a ser humano nenhum ouvir. Conhecimentos grandiosos demais para um ser humano. Aí ele disse assim, e para que eu não me envaidecesse com isso, para que eu não ficasse orgulhoso com isso, Deus colocou um espinho na carne. Deus colocou algo, uma fraqueza, para que eu pudesse me lembrar da minha limitação. O que Deus tem para entregar na minha vida e na sua vida é muito grande, irmãos. Eu vou repetir. O que Deus tem para entregar na minha vida e na sua vida é muito grande. São coisas que eu nunca imaginei viver e que você também nunca imaginou viver. Mas eu preciso passar por um massacre. E não se assuste com o peso da palavra. Eu e você, antes de viver as grandezas de Deus, precisamos passar por um massacre. O massacre do nosso orgulho. É por isso que as fraquezas estão aí. É por isso que as fraquezas estão aqui. Eu sei da minha capacidade, você sabe da sua. Você sabe que você é bom. Você sabe que você é inteligente. Fala isso aí pro seu irmão, você é inteligente. Dá outro elogio para ele aí, diga, você é forte, é guerreiro, é abençoado. Eu sei dessas coisas e você também sabe. Tem hora que você esquece, é verdade. Tem hora que você esquece. Aí Deus usa alguém para te dizer, você é forte, você consegue, você é inteligente. Aí você diz, é mesmo, eu sou inteligente, eu sou forte. Aí você tem que observar o seguinte, mas eu tenho uma fraqueza. A fraqueza não me impede de avançar. Pega isso aqui, gente. Fraqueza não é impedimento de avanço. Fraqueza é lembrete de dependência. Só segura essa. Eu sou forte, eu sou inteligente, sim, eu posso sim, eu sou capaz sim, mas eu tenho fraqueza. E quando eu digo que eu tenho fraqueza, isso não é uma barreira na minha caminhada. Não, toda fraqueza que eu tenho, que você tem, é um lembrete de quem eu dependo. Porque eu e você corremos o risco de dentro da nossa força, de dentro da nossa inteligência, a gente começar a lutar com o próprio braço. A gente começar a lutar com o próprio esforço. A gente começar a lutar com aquilo que a gente sabe. Aí vem Deus e mostra a tua fraqueza. Vem Deus e mostra que você é frágil. Vem Deus e mostra que você é limitado. Vem Deus e mostra que não dá. Presta atenção. Posso continuar? Presta atenção. É assim que Deus trabalha. A fraqueza não é para mostrar que eu sou fraco. A fraqueza é para mostrar que eu sou dependente. Percebeu a diferença? E foi isso que Paulo quis trazer para nós. Porque assim como eu e como você, ele clamou para Deus tirar a fraqueza dele. Assim como eu e como você, ele chorou para que Deus tirasse dele aquela fraqueza, aquele espinho. Para que Deus tirasse dele aquela perseguição, aquela angústia, aquele aperto.
Assim como eu e como você que queremos fugir das nossas fraquezas, Paulo também queria. Eu clamei, eu chorei, eu pedi a Deus para tirar de mim. Mas ele olha para mim e diz, não vou tirar não, a minha graça te basta. Irmão, isso é muito forte, igreja. Enquanto eu quero fugir das minhas fraquezas, Deus quer aperfeiçoar o poder nelas. Enquanto eu quero esconder aquilo que eu sou frágil, aquilo que me constrange, Deus ele quer aperfeiçoar o poder em mim. Você percebeu a mudança de visão? Você percebeu a diferença na visão? Enquanto eu encaro fraqueza como um impedimento, eu não avanço. Mas se eu tiver a ótica do Espírito e eu encaro a fraqueza como a dependência de Deus, aí sim, irmão, eu começo a romper, eu começo a avançar, eu começo a viver o melhor de Deus. Por quê? Porque eu entendi o real motivo da fraqueza. Não é para me decepcionar, não é para me desesperar, não é para me botar no chão, não é para me envergonhar. Não, não, não. A minha fraqueza é para me fazer depender mais de Deus. Porque quando eu olho para ela, eu digo assim, sem Deus não dá. É igual o louvor que a gente canta aqui, ó. Eu sofri porque eu não sei andar sozinho. Não sei andar sozinho, não tem como andar sozinho. Sem mim nada podeis fazer. Mas quantas vezes você faz, estou apontando para você mesmo, você faz as coisas sem Deus? Quantas vezes você toma decisão sem Deus? Porque você quis tomar. Porque você quis fazer. Porque era a sua vontade que aquilo acontecesse. Quantas vezes eu e você fazemos coisas sem Deus? Mas Jesus já deixou claro, sem mim nada podeis fazer, mas a gente faz. A gente compra sem Deus. A gente vende sem Deus. A gente faz amizade sem Deus. Prova disso é o tanto de bolada nas costas que você já tomou. A gente entra em empregos sem Deus. A gente viaja sem Deus. Eu vou viajar sem Deus, pastor? Eu peço para Deus ir adiante da minha viagem, mas você pediu a Ele para viajar? Você perguntou se Ele queria que você viajasse naquele momento? Você perguntou se Ele queria que você guardasse, gastasse aquele dinheiro naquele momento? Você perguntou a Deus se essa amizade, se essa sociedade que você quer fazer nessa empresa, nesse negócio aí que você quer colocar, se essa sociedade ela vem de Deus? Não, mas foi uma bênção do Senhor que essa pessoa tem dinheiro. Eu vou entrar, ela entra com dinheiro, eu entro com a mão de obra. Se você acha que dinheiro é tudo, você não entendeu nada. Se você está achando que a quantidade de dinheiro de outra pessoa é tudo, você não entendeu nada. Porque ela pode ter muito recurso para investir no teu negócio, mas ela pode ser tão carregada de energia negativa que até aquele grande dinheiro vai minguar. E não vai resolver nada, não vai construir nada. Porque sem Deus nada podemos fazer. Então a minha fraqueza está em mim, a sua fraqueza está em você, para lembrar de quem que eu dependo. Para lembrar de que eu não sou forte o bastante. Para lembrar de que eu não sou inteligente o bastante. Para lembrar que eu preciso do Senhor, irmão, para continuar em santidade. Porque até para continuar em santidade eu dependo dele. Facilmente você pode olhar para uma pessoa do sexo oposto e desejar. Facilmente você pode olhar para o casamento de alguém e dizer, como eu queria ter esse casamento, a cobiça. Facilmente você pode, irmão, ser tomado pela avareza, ser tomado pela preguiça. Aqueles pecados que a Bíblia enumera. Eu não sou preguiçoso não, pastora. Tudo bem, você pode não ser preguiçoso para trabalhar e para orar. Não é preguiçoso para trabalhar, mas e para orar? Todas essas coisas, irmãos, estão em nós, todas essas fraquezas estão em nós para nos mostrar que a nossa dependência vem de Deus. Para mostrar que a graça dele me basta. Eu não sei pregar, eu não sei fazer culto, eu não sei dirigir igreja. Eu não sei cuidar da minha própria vida, se não for o Senhor comigo. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, não sei nem se eu vou descer desse altar para tomar um café, se não for a graça do Senhor comigo. E essa visão, irmão, só o Espírito que dá. Vai para 1 Coríntios aí. Enquanto você não tiver essa visão, você vai ficar lutando contra as suas fraquezas e essas fraquezas vencendo você. Você não tem que lutar contra elas. Você não tem que lutar com as suas fraquezas, você tem que deixar o poder de Deus se aperfeiçoar nelas. Quanto mais você luta, mais forte suas fraquezas ficam. Já observou? Quanto mais você luta, é igual aquela famosa pegadinha.
Você quer esquecer de uma coisa e quanto mais você quer esquecer, mais você lembra. É ou não é verdade? Quanto mais você quer esquecer daquele passado, mais você lembra dele. Quanto mais você quer esquecer daquela pessoa, mais você lembra dela. É o efeito reverso. Então, quanto mais eu luto com as minhas fraquezas contra elas, mais fortes elas ficam contra mim. Porque fraqueza só se vence com a graça. Diga glória a Deus. Pegou? Fraqueza só se vence com a graça de Deus se aperfeiçoando na gente. Por que você tem que ter a visão? 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito... Acharam, minha gente? 1 Coríntios 2,14. Quem não tem... É primeira, tá? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhes são loucura. É doideira isso aqui que eu falei. É muita loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de quem? Diga, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo, irmãos, ela tem um dispositivo chamado dependência. Porque Jesus fala assim, o filho faz tudo que vê o pai fazer. Significa que Jesus não veio autônomo. Jesus não veio independente, fazendo o que dava na cabeça dele. O filho faz o que vê o pai fazer. Tudo que Jesus fazia era a reprodução de quem Deus é. Tudo que Jesus fez aqui na terra era uma reprodução do caráter do pai. Percebeu a dependência? Percebeu? Lá no Getsemane ele confessou uma grande fraqueza. Ele olhou para os discípulos e disse assim, eu estou triste até a morte. O mestre, o grandão da Galileia, ele chegou e disse isso, eu estou triste até a morte, a minha alma está angustiada. Pense, irmão, os discípulos dele, miudinho, ouvindo isso. O meu mestre triste até a morte? Que isso? Que fraqueza é essa? E foi naquela fraqueza que eu e você tivemos vida. Foi naquela fraqueza que ele foi até a cruz, venceu a cruz e me entregou vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Você percebe por que a fraqueza é importante? Você percebe que você se sentir fraco não é a pior da desgraça? Você percebe que você se sentir fraco é o momento ideal e propício para que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua vida? Para que o seu orgulho seja massacrado, para que a nossa autossuficiência seja massacrada, para que a nossa independência seja massacrada e a gente, irmão, dependa de Deus de tal forma que a graça dele se aperfeiçoa na nossa vida. A minha graça te basta, diz o Senhor. A graça de Deus é o suficiente para você. Vamos terminar aqui em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 6. O Espírito Santo sempre nos consola. Oh, glória a Deus. Irmão, ser forte o tempo todo cansa, viu? Querer resolver os problemas dos outros, você que fica aí, querendo resolver problema de irmão, de irmã, de pai, de tudo. Cansa, filho, cansa. Seja fraco um pouquinho. Mas seja fraco no intuito do poder de Deus se aperfeiçoar na sua vida. Seja fraco para dizer assim, Jesus, minhas forças vêm de ti, me consola, me sustenta, me segura. Eu preciso do Senhor. E aí o poder dele se aperfeiçoa. Olha o que ele diz aqui. Olha por que a gente passa por esse massacre. Capítulo 4, versículo 6. Amém, gente? Mas ele nos concede graça maior. Tiago 4, 6. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. É para isso que Deus está te... Fraqueza, irmão, ela vai aperfeiçoar a nossa humildade. A nossa limitação. Ela vai mostrar quem é Deus na nossa vida. A fraqueza vai mostrar a grandeza do Senhor na nossa vida. Se eu sou grande, eu não preciso de um Deus grande. Mas se eu sou pequenininha, eu tenho necessidade de um Deus grande agindo a meu favor.
Por isso que Deus falou com Paulo: fica tranquilo, Paulinho. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não vou tirar, não. Eu quero que você continue nessa posição mesmo. Na posição de fraco. Porque quando você está achando que está fraco, para mim, aqui no mundo espiritual, na ótica dos demônios, na ótica espiritual, você é forte. Você pode ser frágil para o mundo, mas na minha ótica, Paulo, diz o Senhor, na minha ótica, Paulo, você é forte. Quanto mais fraco você estiver, mais forte você será em mim. Então seja fraco no Senhor e deixa Ele aperfeiçoar na tua vida. Mas essa visão é só o Espírito Santo que vai te dar. Quanto mais fraco, mais dependente, mais graça, mais bênção do Senhor para você. Diga glória a Deus.